mais, né? O pessoal vai chegando aí. Vocês já cantaram a beça, né? Graças a Deus, né? Já louvaram bastante. Agora vamos cantar uma vez. Vamos começar tudo de novo, irmão. Mas uma canção que eu queria cantar com vocês é baseada no Salmo 15. Ela diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem entrará no teu templo? Eu gosto muito dessa canção, é um livro espiritual. Não é um irmão, viu, irmão? Não é um afrodescendente, não, viu? Negro espírito é um estilo musical, né? Não é um negro espiritual, né? Não é um irmão, mas é um estilo, né, musical. E é bem fácil porque você só tem que repetir, né? É bem facinho. Eu ia passar, mas não do violão aí. Tem um meu lá, mas. Não? Ah, eu tenho. Hoje tem muito poucas canções, né? Falando sobre santidade, sobre conserto. É interessante que, sobre esse tema mesmo que vocês viram aí, o tema que nós temos, voltando ao primeiro amor, a gente teve que voltar com uma canção de mais de 30 anos atrás, não é isso? Quero voltar ao início de tudo, uma canção que tem mais de 30 anos já que foi composta. E até hoje, quando você vai cantar sobre arrependimento, tem que cantar ela porque falta, não tem outra. Parece que o povo não anda se arrependendo muito, não, né? E tem que voltar lá atrás. Aliás, para não ser injusto, né? Até que tem algumas coisas novas aí, né? Eu quero mais viver, né? Eles não voltaram ao início de tudo, né? Essa canção diz o seguinte. Vamos pegar o refrão primeiro? O refrão é bem simples, então diz assim, ó. Ó, irmãos lindos.
tirar a maldade, vem quebrar o orgulho, vem trazer salvação, trazer libertação. Ó Senhor, nós te amamos, Senhor, te adoramos, exaltamos o nome. Aleluia. Aleluia, mais rápido agora. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Como a gente falou ontem, nessa manhã, nossa intenção é fazer uma avaliação de como é que está o nosso nível de compromisso com Deus. E eu creio que amanhã Deus quer nos colocar diante do espelho. A gente gosta muito da Bíblia dos outros, né? A gente ouve certas coisas, certas semanas, a gente fala assim, hoje o irmão tal tinha que estar aqui hoje, né? Somente quando o pau quebra, a gente sempre lembra de alguém que não está, né? Aquele irmão tinha que estar aqui hoje, tá? Mas diga para o irmão, está escrito que a palavra de Deus é como um espelho. Agora pergunta para o irmão aí, quando você olha no espelho, você vê quem? Deus está dizendo que quando você olha para a Bíblia, você tem que se ver, se olhar dentro da palavra de Deus. Se tem alguém que você tem que medir pela palavra, é você mesmo, né? E a Bíblia mostra isso, a gente é muito preocupado com a vida dos outros. A Bíblia diz assim, do que se queixa o homem mortal? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Você quer reclamar de alguém? Reclama de você mesmo, né? Você viu como é que a gente gosta de falar do pecado dos outros? Né? Olha, o fulano fez tal coisa. Dificilmente alguém chega e fala assim, olha, ontem eu contei uma mentira, ontem ninguém chega e fala isso. A gente gosta de queixar do pecado dos outros, né? Olha, eu dei uma olhada com maldade com a moça ontem, ninguém fala isso, ninguém conta, né? Agora quando é dos outros, ixi, a gente fala tudo, né? A Bíblia mostra que nossos olhos têm que se voltar para nós diante de Deus, né? Teve uma certa vez com o apóstolo Pedro, vocês se lembram? Ele chegou para Jesus depois que Jesus ressuscitou, e Jesus estava falando do propósito de Deus na vida de Pedro. Aí Pedro foi e perguntou assim, Pedro interrompeu Jesus e falou assim, e o que vai ser de João? O que vai acontecer com João? Aí Jesus sabe qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Quando ele perguntou, Jesus estava falando de Pedro. Aí Pedro pergunta para Jesus, e João? Alguém se lembra o que Jesus respondeu? Fala para o irmão aí. Jesus disse, vai cuidar da sua vida. Cuidando de João, cuido eu. Em termos de hoje, é isso que Jesus falou, que ele falou assim, né? Quando Pedro perguntou, Jesus falou assim, olha, cuida de ti mesmo, né? É o que ele está dizendo, vai cuidar da sua vida, né? Você está preocupado com João? Desde que João cuida dele, né? E às vezes a gente, ao invés de se concentrar no que Deus quer fazer na nossa vida, a gente fica só espionando a vida alheia, medindo, julgando as pessoas, observando, comentando, né? E a gente não observa, né? Aquilo que Deus tem para a nossa própria vida. É muito importante a gente aprender a refletir diante de Deus. Eu quero convocar você, convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 31. Depois nós vamos ler também 2 Coríntios 13, 5. Tá? 1 Coríntios 11, 31, é um textinho aí conhecido. Quem tiver achado pode ler bem alto para nós aí, quem achar primeiro. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha, porque se nós julgássemos, não seríamos julgados pelo Senhor. A gente julga demais os outros, a gente não julga nós mesmos. Olha o que eu estou fazendo, meu Deus, olha o que eu falei. Foi aqui no momento de oração dada uma palavra sobre respostas, né, que se dá em casa para pai e para mãe.
Às vezes a gente não reflete nas coisas que a gente fala, que a gente faz. Mas a Bíblia diz isso aqui. Vamos ler de novo? O que diz aí? Ó, mas se nós... Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Está vendo? Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Vamos ler agora o outro texto? 2 Coríntios 13, 5. Eu vou até pedir uma cadeira aqui, uma cadeira mais altinha, eu vou sentar aqui. Vocês estão sentados, né? Qual o problema de eu ficar sentado? Não, mas essa aí abaixo. Vou pegar aquela lá de baixo do refeitório. Se tiver uma grandinha aí, vai ajudar. Quem achou para nós? 2 Coríntios 13, 5. Pode ler bem alto também. Examinai-vos aos vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não, reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Que coisa incrível, hein? Quando Paulo escreveu, ele escreveu para crentes ou não crentes essa palavra? O que vocês acham? Para crentes, ele está escrevendo para uma igreja. E ele diz o seguinte: examinai-vos, marca isso na sua Bíblia aí, irmão. Opa, essa é poderosa, hein? Rapaz, essa bretona aqui é diretoria, hein? Foram lá na sala da diretora pegar essa. Vamos lá. Joia. Estou me sentindo um professor Raimundo aqui agora. Se não é, sinal tá bom. Olha só o que a Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos, provai a vós mesmos, para ver que se permaneceis na fé. Ele está falando para a gente que está na igreja. Você sabia que a gente pode estar dentro de uma igreja e não permanecer na fé? Ou seja, você ouve a verdade, você não pratica a verdade. Você é ensinado, mas não aprende. Você é alertado, mas não ouve. Então a pessoa pode estar dentro do contexto de uma igreja e está sendo reprovada em relação à sua fé, né? E ele diz que quem vai ter que nos examinar somos nós mesmos. Nós vamos ter que nos provar. Nós vamos ter que ter coragem de olhar para nós. Eu até tenho percebido que a gente hoje anda muito entretido, né? Porque hoje existe uma tendência, né? Eu não sou contra isso não. É que hoje eu estou operado, viu? Eu estava nessa correria, nessa pulação no meio de vocês, ele não estava nem aí, né? Eu gosto disso aí. Mas a gente está divertindo tanto às vezes na presença de Deus que a gente não está percebendo a nossa verdade, né? Por exemplo, às vezes a pessoa peca, chega na igreja e já, como hoje não tem mais confissão de pecado nas igrejas, né? Não tem momento para confessar pecado, todo mundo já começa a louvar como se estivesse tudo bem, né? A pessoa às vezes já fez um monte de coisa errada ali, mas chega ali e já começa a cantar, né? Começa a pular, oh, que beleza, está tudo bem entre eu e Deus, né? E nem sempre está não. Às vezes a gente está pulando e sorrindo e Deus está achando graça no ano, né? Só nós estamos achando graça, né? Mas Deus, Ele conhece a nossa verdade, né? A gente pode enganar as pessoas, Deus ninguém engana, né? Ele sabe tudo. Para Deus é até esquisito certas coisas, é até estranho para Deus. Por exemplo, deixa eu contar um testemunho meu, porque é melhor falar de mim que dos outros, né? Deixa eu falar mal de mim aqui, quer ver? Eu era pastor da igreja do Horto Florestal, a nossa igreja, né? Sempre fui wesleyano, né? Converti, sempre fui wesleyano desde os 14 anos. E a gente estava fazendo uma reforma na igreja. Foi uma correria danada que a gente estava lá mexendo. Eu não entendo nada de construção, a única coisa que eu sei fazer é empurrar carrinho, né? Empurrar carriola com entulho. O serviço que eu fazia melhor. O serviço que eu fazia melhor era empurrar carrinho com entulho. Mas eu estava muito cansado. E era dia de ceia. Aí eu saí correndo na reforma. Eu tinha ligado em casa, falei para minha esposa, ó, fica pronta, arruma as crianças que eu vou chegar, tomar um banho correndo, a gente já vem voltando para a igreja. Quando eu cheguei em casa, todo sujo, que eu entrei em casa, a minha esposa não estava arrumada e nem as crianças. Hoje tem 23 anos, outro tem 24, outro tem 22, outro tem 15. A de 15 nem tinha nascido nessa época. E quando eu cheguei, que eu vi aquela cena, que ela não estava pronta e nem as crianças,
Gente, eu fiquei bravo demais. Você já viu o pastor bravo, irmão? Não queira ver, irmão. Meu Deus do céu. Normalmente na igreja a gente não mostra essas coisas, né? Ninguém conhece esse lado, né, das pessoas na igreja, né? Tem mulher que olha para o marido na igreja e fala, nossa, vontade de morar aqui. Olha, ele é maravilhoso aqui, olha como é que ele, né? Como é que ele levou a praça aqui, ó. Chega em casa, não tem nada daquilo lá, né? A simpatia toda, aquele negócio. Aí eu lembro que eu fiquei bravo demais, gente. Eu falei para minha esposa, você é irresponsável. Eu estava lá na construção, agora eu chego aqui agora, você não está pronto com essas meninas, né? E as meninas ainda tinham brincado, está tudo sujo ainda, né? Tudo sujo. Eu falei, meu Senhor amado, brincaram com tinta, com aqueles negócios, tudo sujo. Papai, meu Senhor. Aí eu fiquei bravo, dei aquele espalha-brasa, já peguei as duas que eram pequenas, já joguei no banheiro lá, comecei a dar banho em todo mundo. Minha esposa já caiu o semblante, já ficou triste. A gente arrumou, chegamos na igreja, correndo. Aí a gente já viu como é que a gente é, né? A gente é fariseu, né, irmão? Vamos falar a verdade, uma turma de fariseu que eu nunca vi, né? Aí quando eu cheguei na porta da igreja, a paz do Senhor, irmãos! Ah, já é outra coisa, né? Não tá bravo mais, agora já fica, né? Outro sorriso. Tá bom. Entrei pro culto, o culto se desenvolveu. Na hora da ceia, eu estava com o pão, né, na mão, o cálice na outra mão e o microfone aqui no pedestal. Exatamente nessa hora, eu olhei para minha esposa. Ela estava totalmente abatida, totalmente triste. E o Espírito Santo falou lá no meu coração: se você tomar esse cálice, você é louco. Você tem que fazer um conserto antes. Irmãos, eu fiquei numa situação que se eu tivesse me quebrantado antes, eu já tinha ido no cantinho ali, consertado com minha mulher, ninguém ia ver. Mas agora eu já estava com tudo na frente da igreja. Falei, o que eu faço agora? Se eu tomar, a Bíblia diz que tem alguns que bebem do cálice e comem o pão indignamente. Gente é gato, vai a maior cara de pau, vai lá e toma mesmo. Não conserta. Tem gente que toma ceia brigado com os outros, tem gente que está com problema em casa, toma ceia como se não tivesse nada. E eu só queria dar um recado, viu? Para quem já entrou nessa aí que eu entrei aí. Quem toma ceia indignamente pode morrer cedo, diz a Bíblia. A Bíblia diz assim: por isso há entre vós muitos fracos, outros doentes e muitos que dormem. Diga para o irmão aí, dormir na Bíblia não é tirar soneca, é morrer. Quando a Bíblia diz Abraão dormiu com seus pais, não é que ele foi lá na cama do pai, ai pai, eu vou dormir junto com você, não, morreu. Foi enterrado lá junto com os pais dele lá. Né? Claro, na Bíblia fala de dormir também, natural, né, gente? É claro, no texto você sabe quando é uma coisa e quando é outra. Né? Mas ali, nesse texto sobre a ceia, onde está inserido o nosso primeiro versículo, que fala que se nós julgássemos a nós mesmos, dormir ali é morrer. Pessoas que tomam a ceia indignamente podem partir cedo, pode partir antes, né? Não vai para o inferno não, Deus salva, mas vai antes, ele perde vida, perde tempo de vida, né? É seríssimo isso, né? E então eu com os elementos na mão, eu não vi outra saída, eu não tinha saída. A única saída que eu vi foi chamar minha esposa e minhas filhas na frente da igreja. Não tinha outro jeito. Se eu fosse lá em silêncio com o cálice na mão, ia ficar na cara que tinha um negócio errado, eu estava dando um jeitinho brasileiro, né? Eu pensei, você sabe uma coisa? Eu vou escancarar logo, porque o que eu fiz foi feio mesmo. Porque não estava errado eu cobrar da minha família aquele horário, mas errado foi a maneira que eu fiz. Eu agi como uma criança. Já viu criança que bate o pé? Agora eu concordo com a estatística da Organização Mundial da Saúde. Foi feito um estudo e se descobriu que a adolescência no mundo está retardada. A adolescência está ainda a 38, 40 anos de idade. É por isso que você vê, às vezes, até na igreja, a gente com 40 anos com atitude de criancinha. Quando você chega e fala assim, fulano, você não pode fazer isso, a pessoa sai batendo no pé, não vai nessa igreja. Vai todo mundo e velho, uma mulher velha, mas com uma criancinha. E a Organização
adolescência está estendida no mundo inteiro. As pessoas estão tendo reação de criança e de adolescente até 40 anos de idade. É impressionante. E eu posso dizer que realmente eu estava tendo aquela estatística ali, naquele dia, né? Que eu reagi de uma maneira, olha, não pode uma coisa dessa, aquele negócio assim. Aí eu fui, chamei minha esposa, ela veio chorando na frente. Chamei minhas filhas, vieram tudo apanhadinhas, assim, elas só duas na época, eu tenho 3, mas não, era uma maiorzinha, devia estar com uns 9 anos, hoje está com 24, eu devia estar com uns 9 anos, a outra com 7. Sabe quando a criança vem assim, ó, meio assustadinha? Que eu fiquei tão bravo, eu não imagino a cara que eu fiz para aquelas crianças naquele dia, o medo que elas devem ter ficado. Desse jeito, né? Aí eu chamei minha esposa, pedi perdão para ela na frente da igreja, pedi perdão para as crianças, virou aquela choradeira. Eu falei, irmãos, eu fiquei muito nervoso hoje antes de vir para cá. E eu agi de maneira errada, falei de uma maneira muito agressiva, andei até, dei um chapalhão nas crianças, não devia ter feito isso. E ali eu desabei, irmãos, comecei a chorar na frente da igreja. Aí, quando eu estava chorando, eu vi que um irmão veio caminhando. Um irmão chegou e falou assim, irmãos, eu também queria pedir perdão para minha família. Daqui a pouco foi vindo outro, daqui a pouco foi vindo outro. Eu pensei, meu Deus, hoje ia ser a ceia dos fariseus aqui, hoje. Todo mundo está com coisa errada. Aí quando eles viram o pastor, eu acho que eles pensaram assim, né? Mas esse cara que é o pastor pisou na bola, não precisa esconder nada também, né? Aí veio filho consertar com mãe, veio não sei quem consertar com outro, marido com a esposa, mulher com o marido, não sei, né? No dia, irmãos, para ser bem sincero com os irmãos, eu não tive como pregar naquele dia. Era tanta gente querendo fazer concerto. Foi um momento assim maravilhoso, né? E eu descobri ali que esse teatro que a gente cria, essa ilusão que a gente cria, de querer que as pessoas pensem que a gente é alguma coisa, aos olhos delas, é um perigo para a vida espiritual. Teve um estudioso francês. Ele, na verdade, ele não se intitulava psicoterapeuta nem nada disso. Ele dizia que era médico, ele chamava medicina do homem, né? E ele escreveu, eu achei muito interessante, ele escreveu um artigo e um livro depois sobre esse assunto, onde ele diz o seguinte, que todo ser humano, ele tem uma persona e uma personagem. A persona é o que nós somos de verdade. Personagem é a projeção que nós queremos fazer para as pessoas do que nós somos. A gente quer que as pessoas pensem bem de nós. A gente quer que as pessoas olhem para nós e nos admirem. Então, a gente tenta esconder aspectos da nossa persona que não estão bem ou que não são tão bem, e a gente tenta passar um personagem que não é a nossa verdade. E ele mostra isso biblicamente. Eu achei muito interessante ele mostrando pessoas da Bíblia, né, fazendo personagem, fazendo tipo, né, para parecer espiritual. Lembra, por exemplo, a Bíblia fala de um sacerdote que ele era sacerdote de dia, mas de noite, vocês se lembram o que ele fazia? Oi? Ele ia para outra cidade e lá ele se prostituía. Ele chegava de noite, ninguém via a cara dele, mas de dia ele era sacerdote, né? Olha, o nosso sacerdote, aleluia, né? Mas ele tinha a persona e a personagem, né? O sacerdote dele era personagem, aquela parte espiritual dele era personagem. O que ele era mesmo era um adúltero, né? Então, é muito interessante quando ele trabalha essa questão, e ele então vai mostrando que o que Deus quer é que a gente ajuste a nossa personagem à nossa persona. Que a gente mostre a nossa verdade, mesmo que não tenha como ser para todos e sobretudo, né? Tem pessoas que você tem como se abrir, outros depende de intimidade, de liberdade, de outras coisas. Você não vai colocar a sua intimidade para todo mundo, obviamente. Aí ele começa a mostrar na Bíblia, por exemplo, Jesus, né? Jesus chega para os 3 discípulos dele principais, Pedro, Tiago e João, e ele fala assim: vocês podem orar comigo 1 hora? Vocês se lembram disso? Você se lembra por que Jesus pediu para eles orarem com eles? Alguém se lembra?
Ninguém se lembra? Jesus disse assim: vocês podem orar comigo 1 hora, porque a minha alma está tomada de uma angústia terrível. Gente, Jesus que era Jesus, que é Jesus, né? Ele chegou e falou: orem comigo porque eu estou angustiado. Já pensou? E nós queremos mudar uma espiritual, né? Queremos que as pessoas pensem que a gente nunca tem problema, que a gente, né, é uma fortaleza, né? Eu acho tão maravilhoso isso em Jesus. Eu fico pensando, se Jesus foi tão sincero com seus sentimentos, por que nós vamos fazer teatro? Por que a gente tem que ficar fingindo que é o tempo todo espiritual, que a gente não tem luta, não tem problema, não tem pecado, tem que ficar o tempo todo tentando passar uma imagem para as pessoas? Uma coisa que eu devo me conscientizar é o seguinte: que Deus opera a partir da nossa verdade. Diga para o irmão, está escrito: Deus ama a verdade no íntimo. Está vendo? Então Deus quer que você revele a verdade que está no seu íntimo. É a partir dessa verdade que Ele opera. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho dificuldade com oração. Mas bem, todo bom crente tem que orar, né? Não é isso? Então a gente tem que passar a imagem de que a gente ora muito, né? Mas a verdade às vezes não é essa. A verdade às vezes você passa uma semana sem orar direito, às vezes só ora para agradecer o alimento, ou então acorda, Senhor, abençoe meu dia, e já sai correndo, né? Mas às vezes quando as pessoas vão conversar, aleluia, a oração é essencial. O nosso discurso é aquele discurso perfeito, né? Olha, irmão, nós temos que orar. Tem gente que até fala aquele R, né? Orar, né? Luz assim, né? Então, e às vezes não é nem o que a gente está vivendo, né? Mas como é esse que tem que ser o discurso, a gente assume o discurso e esconde a prática. Vocês falaram muito sobre relógio de oração. Vou contar um aqui para vocês. Deixa eu falar mal de mim de novo agora. Quando eu estava com 14 para 15 anos, eu era novo convertido, a gente foi fazer um relógio de oração lá em Governador Valadares. A nossa igreja, pastor Gessivaldo, né, era de lá também. Eu era novinho. Não vou pastor Gessivaldo é velho não, tá? Mas ele já estava indo para o seminário. E o pastor fez um relógio de 24 horas. Cada um tinha que orar 1 hora. Só que era lá na igreja. Você tinha que sair de casa e ir lá. Aí foi preenchido o relógio e faltava de madrugada. Ninguém deu nome para orar de madrugada. Eu fui, cheguei e falei na reunião, né? Pastor, ninguém vai orar de madrugada. Eu levantei. Deixa comigo, pastor. Eu venho de madrugada. Né? Quando eu levantei e falei, tem um monte de irmão olhando, um hábito vai vir de madrugada. Nossa, aquilo já me deu um ibope, gente, que negócio. Olha, na madrugada eu ia, hein? Pessoal comentando na igreja, né? Qual hora que eu falei? Tá hora, não almoço, senhor. E de madrugada? Eu Elias, fiquei famoso na igreja, né? Eu era intercessor da madrugada. Primeiro dia, o meu horário era de 2 às 4. Primeiro dia que eu cheguei, gente, um sono terrível, gente. Que era para orar sozinho, né? Aí o pastor morava no fundo da igreja. Começou a me dar aquele sono, gente. Comecei a brigar com o sono, eu não consegui orar. De repente eu estava sonhando em vez de orar. Nossa, falei, meu Deus do céu. Aquelas duas, e eu olhava no relógio, né, parecia que tinha passado as 2 horas, só 15 minutos. Meu Deus, essa madrugada não passa. Que hora maldita, meu Deus. O que eu fui arrumar? Tentava, não conseguia de jeito nenhum. Eu fui lá no fundo, lavei a cara, falei, agora eu oro. Passou mais 5 minutos, tá bom. De novo. Olha, foram as 2 horas mais difíceis da minha vida. Gente, era 15 dias. Falei, meu Deus, é só o primeiro. Eu estou frio agora. Eu quis aparecer com os irmãos, agora eu estou lascado. Ah, tá. Segundo dia. Cheguei lá 2 horas. O pastor abriu a porta. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, pastor. Vim aqui fazer a minha vigília de oração. Aleluia. Pastor, é isso aí, varão valoroso. Tá bom. Nesse dia, eu não consegui brigar com o sono. Eu dormi mesmo. Peguei no sono mesmo. Aí, de repente, eu vi a porta mexer. Falei, meu Deus, o pastor. Quando a porta mexeu, eu acordei. Aleluia, Senhor! Olha a fogo dessa igreja!
que sozinho não ora nada. Ele nem fala com Deus em casa. Juntou uns 3, 4 e começa a pular, sapatear, rodopiar. Não. Isso é tudo personagem, gente. Se você só ora no meio dos outros, você é personagem. Se for de verdade, você ora no meio dos outros, você ora em casa ou em qualquer lugar. Você quer ver outra coisa? Por que a gente tem gente que só sente a presença de Deus com música? Se não tocar os acordes, não dar uma motivada, não mandar algumas coisas, não acontece nada. É esquisito esse negócio, gente que só sente a presença de Deus com a música. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, não tinha ninguém para acompanhar eles. Não tinha banda, não tinha acorde de Duana para fazer o sentimento fervilhar, né? Não tinha nada disso. Eu não sou contra, não. Eu acho que a música tem que fazer parte, só que a música é coadjuvante. Não é a música que tem que fazer você sentir nada. E muita gente se engana porque não sabe disso. Tem gente que está sentindo emoção e pensando que é emoção. É emoção mesmo. Porque a música produz emoção. Ela produz sozinha. Quer ver? Ó? Pega aí para mim de novo. Eu estou sentado aqui, está difícil levantar. Deixa eu ficar sentado mesmo. Você quer te dar um exemplo? Eu vou pegar mais longe desse lugar. Nem é o nosso assunto aqui. Ó. Mas só para você perceber. A música é uma linguagem, ela comunica sentimentos, independente de letra de qualquer coisa. Então, por exemplo, quem é músico aqui sabe disso. Quando você toca, por exemplo, um acorde de nona, esse tipo de acorde, ele dá uma ideia de algo espiritual, de algo sobrenatural. Os indianos usam muita nona por quê? Os indianos começaram com esse negócio de uso de dom atual e música, mas até 10, 15 anos atrás, se pouco usava nome em música evangélica, né? Mas tá errado? De jeito nenhum. Só que eu não posso sentir que o ambiente é espiritual só porque está tendo acorde de nona. Do mesmo jeito que, por exemplo, quando você toca um acorde de nona aumentada, a ideia é de suspense. Não tem letra, não tem unção, não tem espírito, né? É só música isso aqui, gente. Esse sentimento que você está tendo aí, é só música. É por isso que a música ela tem que vir para acompanhar. Ela tem que vir como um facilitador da adoração, não como causa da adoração. Hã? A gente, o que nos leva a adorar é a presença de Deus. O que deve nos levar a ferver é a palavra de Deus, é a lembrança da verdade. Olha o que foi dito, olha a letra, o que está falando. Essa letra é tão poderosa, é tão bíblica, que te faz ferver na presença de Deus. Não é a música que tem que fazer isso. Mas ele sabe disso com uma boa música. Por exemplo, tem um cara aqui no Brasil, me perdoe a brincadeira, tá, gente? O Roberto Carlos, ele esbarrou numa coisa que é pura verdade. Ó, o pessoal que é músico aí. Cadê o nosso saxofonista? Ali. Vamos esquecer o nome do irmão. O nome do irmão? Heber, né? Heber. Tá vendo o Heber tocar? Bom, você toca bem, rapaz. Isso é fé, né? Glória a Deus, né? Maravilha. Mas, por exemplo, o Roberto Carlos descobriu que uma cadeia de oitava, sétima aumentada e sexta é uma coisa bonita. Ele descobriu isso. Foi porque ele acha que não, acho que ele devia estar mexendo no piano, alguma coisa, que ele toca um pouquinho, né? Dá uma raiadinha no piano, de violão lá. E ele fez disso um chavão musical. Você pode ver. Os maiores sucessos dele passam por essa coisa aqui, ó. Tem ternura, é engraçado mesmo, né? Já está chegando a hora de... né? Dá vontade de ir mesmo, não é engraçado? É engraçado, né?
descobriu essa fórmula. E essa fórmula é tão boa que você pode cantar qualquer idiotice que parece bonito esse negócio. Não é? Porque eu acho um negócio meio esquisito, né? O cara conversar com... Não, tudo bem. Tem gente que gosta do bichinho de estimação, não tem problema, mas, né? Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. É lindo, não tem nada, né? É bonito, sabe por quê? Porque é da cadeia de oitavas, 7 oitavas. É bonito essa cadeia envolvente, né? Ele descobriu, sei lá como, não sei como é que ele descobriu, né? Só sei que ele cresceu e se tornou conhecido trabalhando nessa cadeia. Então a grande verdade é que a música ela provoca emoções, né? E a gente às vezes pensa que é emoção. Gente, uma levada, uma batida pop rock, ela já envolve você. Por isso que eu digo o seguinte: eu amo pop rock, eu amo qualquer estilo de música, só que eu olho a letra. Porque como os estilos são muito envolventes, é muito fácil cantar besteira e não perceber que está cantando besteira, né? Porque é tão envolvente, é tão gostoso, né? Que às vezes a gente não percebe o que está acontecendo quando canta, né? Então por isso que eu digo o seguinte: a nossa emoção, o nosso fervor tem que vir do impacto da verdade. Diga para o irmão aí: o nosso fervor e a nossa emoção é pelo impacto da verdade. Ou seja, a minha emoção tem que se justificar na verdade de Deus, e não no ritmo e no balanço, porque o ritmo e o balanço envolve mesmo. Não tem jeito, gente, envolve mesmo, né? Obviamente que quando você chega, né, ó, se eu chegar e tocar assim, vamos dizer assim, vamos tocar. Nós temos aquele hino e nada. Peregrino, pelos montes e pelos vales. Esse toquezinho aqui, na música ele chama de Jaqueline, né? Então, se você leva ele com Jaqueline, fica uma coisa meio infantil, não fica? Né? Fica meio infantil. Se você pega uma levada mais dinâmica, dá um exemplo. Ó. Jovem, mais viva, tá vendo? Se você mete um rock, então, filho, aí, né? Aí a moçada quer pular, quer subir nessa telha aqui, né? Então a própria dinâmica de uma música, ela te envolve, ela te faz querer cantar de uma maneira ou cantar de outra, tá? Isso é da música, isso não é emoção, gente, tá? É a mesma coisa que acontece lá no festival de rock, o pessoal pula, começa a ficar doido, né? Rola no chão, sapateia, né? Tem muita gente que só não faz requeté, né? Só não fala meio estranho, mas a pular, sapatear, eles fazem alguma coisa por impulso da própria música, né? Por isso que nós não podemos pensar que é só adoração, né? Que a música em si é o que faz a gente adorar, não é? Agora, quem criou a música? Foi Deus. Mas Ele criou a música para acompanhar a nossa adoração. A adoração antecede a música, ela está acima da música, amém, queridos? Amém. Se quebrar as cordas aqui, nós vamos ter que adorar do mesmo jeito. Se acabar a luz, não tiver som, vamos ter que adorar do mesmo jeito. E Deus vai querer agir do mesmo jeito, como se tivesse. Não podemos depender da tecnologia para ser adoradores, né? E hoje eu vejo encontros de música que totalmente dependem de adoração, e dependem da banda que vai tocar, né? Uma vez eu fui promover um encontro, era com uma banda que estava começando a crescer em São Paulo. Naquela semana uma moça grávida, barrigudinha, me procurou e falou: olha, o baterista da banda é o pai dessa criança, ele não quer assumir. E ela me procurou como forma de pressão para ele. Aí eu pensei, vai ver que está mentindo, né? Está querendo prejudicar o rapaz e tal. Aí eu fui falar com o rapaz da banda, falei: olha, essa moça procurou, o nome dela e tal, ela disse que você é o pai daquela criança e você não quer assumir a criança. Sabe o que ele falou? Eu sou o pai mesmo, só que eu tenho um nome a zelar, nossa banda tem um nome. Você tinha que pensar nisso quando você deitou com ela, né, agora? Né? Eu fiquei pensando,
Como é que o cara tem um cara de pau desse jeito, fazendo show gospel, uma moça grávida dele, e ele nem assumindo, e fazendo show gospel. Aí nós dispensamos a banda, já tinha feito cartazes, já tinha espalhado no bairro, posto faixa. Eu não tinha como desmarcar o evento. Veio um palanque da prefeitura. Aí no dia do evento, veio um monte de caravanas com a faixa da banda, com o nome, com o banner dessa banda. Aí quando eu cheguei no palco, eu falei assim: por motivo de força maior, a banda inclusive recebeu o cachê dela, mas eles não vão estar tocando conosco hoje. Mas eu queria dizer para você que Jesus está aqui. O Ministério de Louvor e Adolescentes da nossa igreja vai ministrar, e Jesus está nesse lugar. Sabe o que as pessoas faziam enquanto eu falava que Jesus estava ali? Davam as costas, fechavam as faixas e iam embora. Não interessava se Jesus estava ali. A banda não está. E aí você vai descobrindo que tem gente que não é Jesus que eles adoram. Eles são tietes de bandas e de artistas evangélicos. Não é a Jesus que eles adoram, não. Naquela noite houve salvação, e por incrível que pareça, quem ficou no evento foram os não crentes. As caravanas de igrejas que tinham vindo por causa da banda pagaram ônibus, alugaram ônibus, não podiam ficar? Não, resolveram ir embora sem nem participar. E eu fiquei pensando, qual é o peso do nome de Jesus para essas pessoas? Como é que você consegue dar as costas para um palco, que no caso ele estava fazendo papel de altar, né? Porque tinha cultuado a Deus ali. Como é que se consegue dar as costas quando alguém está falando que Jesus está aqui? Irmãos, é seríssimo, isso é uma doença, esse negócio. Essa coisa chamada por muitos de movimento gospel, para mim, é uma coisa comercial, na maioria das vezes, uma coisa de tietagem seríssima, né, que está acontecendo, e o nome de Jesus está ficando em segundo plano. E Jesus é só a desculpa para fazer. O nome dele é a desculpa, né? Mas na verdade o que as pessoas estão fazendo é idolatrando pessoas, idolatrando nomes, e se esses nomes não estão, não lhes interessa o nome de Jesus. Eu vi um cartaz lá em São Paulo um dia desse que eu falei: que loucura. Eu tirei uma foto, não sei se está aqui no celular, se tiver eu vou mostrar para vocês. Gente, que loucura aquele cartaz. Está escrito assim: vai estar, a cantora tal, não sei o quê, e assim lá embaixo escrito assim: e o Rei Jesus também se fará presente. Pronto. Aquela lista de cantores gospel, e o Rei Jesus também se fará também. Eu falei: esse pessoal deve ser doido, deve ser louco esse povo, né? Jesus virou coadjuvante já, né? Agora põe só o nome de Jesus para você ver se alguém vai. Fala que Jesus vai estar presente lá e não põe o nome do artista para você ver, né? Então é impressionante o que está acontecendo. A Bíblia diz que o nome dele está acima de todo nome. E só o nome dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Mas é só para dar um exemplo para vocês como é que é fácil a gente entrar numa onda, e às vezes nessa onda por dentro não tem nada de consistente, né? Eu lembro de uma canção, não sei, antiga, não sei nem se sei a letra mais, não é muito antiga, meu Senhor, é para gente velho mesmo, mas é mais ou menos assim. Não sei se talvez você sabe, esqueci o nome do irmão também, então Daniel, mas não esqueça mais não, hein? Eu lembro da Cova dos Leões. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre te louvar. Ou seja, não importa se eu estou preso, se eu estou solto, né? Tem outro trecho da música que diz assim: ainda que os montes desabem sobre mim, ainda que... Tem mais uma coisa que eu não lembro agora, a música antiga, e ele fala isso: meus lábios não
hei de te louvar, né? E o nosso louvor está muito circunstancial. Ah, faltou instrumento, tá? Ah, não tem baterista hoje. Ah, então não vai ter graça. Tá vendo? Gente, não tem graça se Jesus não tivesse. Se Jesus está presente, meu irmão, vai na capela, vai só na voz, vai só na palma, né? Olha, uma vez eu fui no monte, e aí combinou, né? Ah, você leva o violão? O outro, você leva o violão, no final ninguém levou. Eu pensei que o outro ia levar, ele achou que eu ia levar, mas ninguém levou. Fizemos um louvor só na palma da mão. E eu descobri que tinha uma irmã lá que era especialista nesse negócio de palma da mão, velho. A irmã foi dirigir lá, as pessoas lá. Mas ele inventou um tanto de cântico em cima desse negócio, né? Agindo Deus, foi esquentando, né? Eu falei, gente, que coisa boa. Vai ter que fazer isso na igreja uma hora sem nada, só isso aí. Muito legal, né? Então a gente está dependendo demais das coisas, né? É como se alguma coisa tivesse nos despertar para a gente amar a Deus e adorá-lo, né? Não, Ele já está na nossa vida, Ele já nos salvou, amém, queridos? A nossa adoração tem que ser por isso, né? A Bíblia diz, nós temos que louvar o Senhor porque Ele é digno de louvor, tá vendo? Não é se depende disso ou depende daquilo, não, Ele é digno, então eu vou louvá-lo em qualquer circunstância que for, né? Obviamente que a gente entende, igual o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor é um facilitador da adoração. Não é para aparecer, não é show. O Ministério de Louvor não dá show, gente. Não tem show na igreja, só tem adoração. Show não é na igreja. Então, o nosso papel, não podemos tocar muito alto, por quê? Porque o nosso papel é acompanhar a igreja. Nosso papel é esse. A gente tem que ouvir a voz da igreja. Se o Ministério de Louvor está cantando aqui e não consegue ouvir a igreja, tem que abaixar o volume. Precisa abaixar. E o nosso papel é só acompanhar eles ali. Né? Claro que estamos juntos com eles nessa adoração. Por que tem gente dirigindo aqui na frente? Já pensou se não tivesse ninguém dirigindo, Daniel? Cada um escolhesse um tom aqui para cantar? Ah, vamos cantar, tal. Cada um sai num tom. Ah, é uma bagunça. Então, quando você tem um instrumento, você dá o tom da música, os ministros vão cantar, a igreja tem o referencial da voz deles, para cantar no tom certo, fazer as voltas certas, porque Deus é digno, amém, queridos? Então, o Ministério do Louvor é um facilitador, só isso, não é para aparecer, fazer gracinha, micagem, né? Tem gente que fica fazendo, né, show pirotécnico, né? Quer fazer pirotecnia no louvor, quer aparecer mais do que Deus, né? Então, não é para ir, nós somos só uma referência para a igreja adorar com canções de uma forma melhor, só isso. A gente vai dar um tom por quê? Um tom errado pode matar a igreja, não é? Então, por exemplo, não para contraltos, mas por exemplo, para tenores e para sopranos é complicado se a gente for cantar, né? Ó. Igreja, né? Mas não, acho que é melhor, né? A igreja pensando em todo mundo, né? Sendo democrático, né? Sei que os... Vamos cantar junto. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Vamos lá, posso até chorar, vai? Posso até Por exemplo, eu lembro uma vez, o Weber vai até comigo hoje lá no João. Estou fazendo um trabalho com o João Alexandre já, né, há algum tempo. No final do ano vai sair esse CD aí. Mas eu gostava muito de cantar a música do João Alexandre, só que o tom dele, principalmente antigo, agora ele está ficando mais velho agora, então ele também já está baixando tudo, né? Mas antigamente, uma vez ele cantou Pra Cima Brasil em Mi maior, eu fui querer cantar esse negócio, sabe? Como será o futuro?
grave, eu tenho que esticar a garganta para melhorar o grave. E quando eu estou agudo, eu preciso fazer falsete, né? Que é aquela voz falsa. Não é pecado, não, meu irmão. Uma vez num coral lá, vamos cantar falsete aí, construção de Deus, vamos dar uma coisa falsa. Falsete é o nome da técnica, não é pecado, não. Igual diabetes, se der diabetes, não é do diabo também, só porque chama diabetes, né? Também, né? Vamos orar porque eu vou dar com diabetes, é doença do diabo, né? Então, aí olha só, essa música do João Alexandre, Brasil, isso é falsete. O João fazia isso no grito mesmo, né? Só falsete. Você sabe quantos tons eu tenho que baixar, Eva, para cantar essa música? Eu, com a minha voz? Tô em Mi, ó. Aliás, tô em Mi. Ré, Dó, Si bemol, Lá. 4 tons e meio. Para eu cantar. Como será o futuro do nosso país? Para minha voz é aqui, ó. Surge a pergunta na vez e na voz de quem ama. Novamente feliz, Brasil. Então, a gente tem que entender o seguinte, irmãos: o papel do Ministério do Louvor é facilitar. Tanto que tem músicas que estão num tom, o Ministério do Louvor tem que transpor para um tom que seja bom para a igreja. Às vezes o Ministério só tem jovem, o jovem canta mais agudo. Vamos falar baixinho, porque os coroa, eu sou coroa. Os coroa não cantam igual vocês, gente. Precisa de amenizar o tom para eles aí, né? O tom tem a ver com regionalismo, o tom, por exemplo, os cariocas cantam mais agudo que a gente. Música que vem do Rio, a gente precisa ajustar o tom para a realidade paulista. O paulista tem um tom um pouco mais contido, né? Não estou dizendo o dirigente, às vezes o dirigente tem voz aguda, mas o tom médio do povo é um tom mais baixo que do Rio. Lá no Nordeste, o tom é bem acima dos tons que são praticados no resto do Brasil, né? Até as músicas regionais lá do Nordeste são muito mais agudas. Você vê os caras, né? Os caras chegam. Não, eu vou contar pra você. É coisa de doido. Nós não damos conta de cantar qualquer povo lá, não, né? Então, né? Então, o Ministério do Louvor facilita, ajusta, né? Trabalha. Outra coisa, o Ministério do Louvor vai harmonizar coisas. Por exemplo, ó, vamos dizer aqui. Ó. Já virou palestra de louvor, meu Deus, deixa eu voltar para o negócio aqui. A última. Já voltou, já virou outra coisa. Não. Ó, mas ó. Eu quero ser. Funk que eu
A gente só alterou a harmonia dela. Vocês viram que não mudou o jeito de cantar a música? A música se cantava do mesmo jeito, né? Estavam cantando. Eu quero ser. Eu quero ser. Vocês vão cantar do mesmo jeito. Isso aí a gente chama de alteração harmônica, né? Ou seja, isso que faz o ministério de louvor. Olha, vamos cantar aquela música de um jeito diferente, né? Estuda a música. Por exemplo, a alteração harmônica não tem que mexer no andamento da música. Você vai alterar só as dinâmicas e trabalhar principalmente a questão harmônica da música. Só vai mudar o instrumental, né? Isso você pode fazer com muita música. Hoje de manhã eu vim tocando ali. Por exemplo, eu vim tocando ali. Seja engrandecido, né? Seja engrandecido. Falei que era a última, né? Eita, sou. Seja engrandecido. Ó Deus da minha vida. Olha só. Tá na web, né? Como é que a gente conta esse compasso aí? Mostra pra eles, ó. Vá. Seja engrandecido, paternado na minha vida. E se a gente dobrar isso, Weber, como é que fica? Dobrar. É. Isso. Põe agora um disco aí. Nós só dobramos o fundamento. Só isso. O baixão pode pegar. Só alteramos, né, o andamento, estilizamos a música, pronto, é a mesma música cantada no mesmo tempo, não mudou nada para quem canta, tá? Só para exemplo, obrigado, gente. Só um momento, pegou rapidinho. Obrigado, gente, valeu. Tudo isso que eu mostrei é para dizer o seguinte, que a música em si, ela já é uma linguagem, ela envolve, ela fala, por isso que unção é uma instância que está acima desse negócio da própria música. A unção está acima disso. Ela não depende disso. Uma vez perguntaram para o Ademar de Campos, todo mundo conhece o Ademar, né? Perguntaram para ele assim, qual é o lugar da unção na música cristã? Sabe qual foi a resposta do Ademar? Ele falou assim, aliás, o lugar da técnica na música cristã. Ele falou, a técnica tem que estar a serviço da unção. Vamos falar isso para os músicos? Levanta a mão os músicos aí. Cadê os músicos? Levanta a mão. E o restante fala para eles agora, para nós que somos músicos. A técnica tem que estar a serviço da unção. Tá vendo? Não é a técnica que faz a unção acontecer. A técnica está a serviço da unção. Deus já está presente, quer abençoar o seu povo. Amém, queridos? O Espírito Santo quer agir. Nós entramos com a música, com a técnica, para poder apoiar isso. Né? Só isso. Não é por causa de nós que as coisas acontecem, não é por causa da música que acontece. Tá? Isso é legal diferenciar mais. Bem, vamos lá então. Eu vou passar essa folhinha aqui, nós vamos ler juntos essa folhinha. Cada uma é a sua, você pode levar embora. Tá? E segura para mim, pessoal. Só lá assim. Avaliando o nosso compromisso com Deus. Nós falamos os dois textos aí, né? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Examinai-vos a vós mesmos, provai a vós mesmos e vede se permaneceis na fé, que diz o outro texto. O tipo de compromisso que temos com Deus, todo mundo tem, gente? Faltou? Esperar todo mundo ter. Gente, eu não estou olhando horas, tem relógio aqui não. Oi? 11h30. Que hora a gente para? Daniel? Claro? Meio-dia? Meio-dia é terça-feira. Eu só não sei se vai dar. Depois a gente continua então. Se não der, a gente para no zero. A gente continua depois. Todo mundo tem agora? Bem, o tipo de compromisso que temos com Deus pode nos ajudar a perceber se nosso patrimônio teológico está se traduzindo em vida prática saudável. O que eu digo de patrimônio teológico? É tudo que você tem aprendido na igreja. Isso é o seu patrimônio teológico. O que você aprendeu sobre oração, o que você tem aprendido sobre a Bíblia, o que você tem aprendido sobre relacionamentos, o que você tem aprendido sobre comunhão, o que você tem aprendido sobre amor ao próximo, o que você tem aprendido sobre serviço, o que você tem aprendido sobre finanças, o que você tem aprendido especificamente sobre dízimo, sobre ofertas. Nós temos todo um patrimônio de conhecimento que a gente adquire na presença de Deus. Mas nem sempre esse patrimônio ele se traduz na nossa prática. Por exemplo, uma pessoa pode ser especialista em falar sobre oração e não orar. Uma pessoa pode falar bonito sobre comunhão e viver com raiva dos outros. Uma pessoa pode ensinar sobre perdão, olha, Deus nos perdoou lá na cruz e não perdoa os outros. O fato de termos um patrimônio teológico não significa que ele está sendo traduzido na nossa vida prática. E é isso que nós queremos pensar com os irmãos. É até interessante a gente ler, eu não coloquei não, mas se vocês tiverem uma caneta pode marcar. Vamos ler em Mateus capítulo 7. Eu esqueci de colocar, mas me veio à mente aqui agora. Pode marcar aí Mateus capítulo número 7, encerramento do Sermão da Montanha, versículo 24 a versículo de número 27. Esse é o encerramento do Sermão da Montanha. No Sermão do Monte, Jesus ensinou diversas coisas práticas sobre oração, sobre perdão, sobre o relacionamento com o próximo, com Deus. E ele encerra o sermão com essas palavras: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu. E a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, a multidão estava maravilhada com o seu ensino. E por aí vai. Pergunta. Qual a diferença entre a casa que cai e a que fica de pé? Olha aí o texto. Vamos lá? Qual é a diferença entre a casa que cai e a casa que fica de pé? Uma foi edificada na rocha e a outra na... Isso significa o quê? Jesus explica, olha aí. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, não as põe em prática, ele será comparado
aquele homem que construiu a casa na areia e a casa caiu. E aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que construiu sua casa na rocha. E a casa não caiu. Qual então é a diferença entre esses dois homens aí? O insensato e o prudente. Os dois ouviram a palavra de Deus? Sim. Os dois ouviram, porque ele disse: aquele que ouve a minha palavra e não a pratica. Aquele que ouve a minha palavra e a... Então a única diferença entre esses dois qual que é? A prática, só isso. Fala para o irmão aí. Pratique o seu patrimônio teológico, para a sua casa não cair. A diferença entre esses dois é só essa. Um ouvia tudo que o outro ouviu também. Tem pessoas da mesma igreja que ouvem os mesmos sermões, frequentam a mesma escola bíblica, mas nem sempre a maneira de receber a palavra é a mesma. Gente, engraçado, está vindo uns textos na minha mente que não era o que está aí, mas eu quero ouvir a voz de Deus nisso. Vamos em Hebreus, capítulo 4. Versículo 2. Hebreus 4, versículo 2. Está de caneta, marca aí na folha aí, que isso não está aí na folha, tá? Diz assim: porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como... Mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou. Por quê? Não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Alguém tem uma tradução que diz: não foi misturada com fé? Alguém tem? Eu tenho. Quem tem? Lê para nós então aí. Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Está vendo? Então, quando você ouve a palavra de Deus, você tem que misturá-la com a sua fé no coração. Quando algo é pregado e é verdade, é da palavra de Deus, você deve acolher aquilo com fé. Eu creio, eu tomo posse agora, eu quero viver isso. Senhor, eu vou levar isso a sério. Você tem que misturar isso com fé. Aqui diz que quando você não mistura com fé, nada aproveita. Você pode ouvir e aquilo não gerar fruto na sua vida, porque você não misturou aquilo com fé, você não acolheu com fé aquela palavra no seu coração. Então, eu quero colocar diante de vocês isso hoje. A que ponto nós temos levado o nosso compromisso de viver a verdade, não de saber a verdade. Todo mundo sabe a verdade, né? Todo mundo aqui sabe que tem que orar, mas quem ora? Todo mundo aqui sabe que tem que ser dizimista fiel, mas quem são aqueles que são mesmo? Todos nós sabemos que precisamos perdoar as pessoas, mas quem tem perdoado mesmo? Né? A gente sabe que tem que perdoar, mas às vezes guarda mágoa, né? Tem até aqueles que dão um jeitinho brasileiro, né? Não, pastor, eu perdoei, só não quero ver a cara dele nunca mais, mas eu perdoei. É o jeitinho brasileiro, né? Jeitinho de crente brasileiro, né? Então, e a gente às vezes não pratica, né, essa verdade, que é realmente difícil, né, de ser vivida se for pela nossa própria força. Mas até para obedecer a Deus, nós precisamos da ajuda de Deus. A verdade é essa. A gente, pela nossa própria força, a gente não consegue. Não vamos ser perfeitos, tá, gente? Isso aí esquece. Não estou falando de perfeição aqui, né? Mas eu estou falando de ideal, de lutar, né? Eu não posso olhar para a montanha e falar assim: ai, que montanha alta. Porque Deus quer o seguinte: tente subir a montanha. Amém, querido? Vá ainda que escorregando, com dificuldade, se agarrando, mas suba a montanha. É que alguns querem só olhar e falar: ah, estou difícil, a palavra de Deus fala isso, não dá, né? O que Deus está dizendo é só isso: eu espero que você suba a montanha. E o seu gesto é muito valorizado por Deus. Eu lembro que minha filha, eu tenho desenho, gente, eu tenho dificuldade de jogar papel fora, eu estava falando isso. Você não falei isso? Eu falei com alguém. Foi ontem que a gente estava, né? Mas o Geraldo estava conversando. Foi isso mesmo, foi ontem à noite. Estava falando com o Geraldo, o Geraldo deu uma luta lá em casa. Eu tenho dificuldade de jogar papel fora. Qualquer recadinho carinhoso que me dão, eu guardo. Oi, pastor, estive aqui, saudades. Eu guardo, eu olho para o papel.
saco lá de papel, ainda tinha uns que foi, eu ficava assim olhando. E eu lembro que eu tenho todos os desenhos das minhas filhas, desde pequeno, né? Então eu me lembro que teve um desenho que minha filha menor fez. Ela chegou assim, fez uma bolinha, um negócio assim, e chegou, papai. Eu falei, que é isso, filho? Eu pensei, filhinho, uma bola de futebol, isso aqui? Não, papai, é você. Tá bom. Tem uma certa semelhança, né, gente? Eu guardo aquele papel até hoje. Era só um rabisco, mas para mim, que sou pai dela, aquilo para mim é uma obra de arte, aquilo para mim é uma demonstração de carinho. Então, às vezes, a gente pensa que Deus olha para nós e Deus tem um olhar fulminante para nós. É um erro isso. As pequenas coisas que você faz tentando agradar Ele valoriza demais. Aquele esboço de atitude seu, aquele rabisco, né? Às vezes, você pensa que não tem valor nenhum, mas Ele é seu pai. Amém, queridos? Ele valoriza. Quando Ele estiver tentando, Ele já valoriza. Às vezes você nem conseguiu, mas você tentou. Deus pega aquela atitude sua, aquele gesto. Poxa, você é do meu filho, né? Poxa, Ele está tentando, olha como Ele está tentando, né? Então a gente tem que lembrar disso, que Ele é nosso pai. O olhar dele é um olhar paterno para nós, né? Às vezes a gente vê Deus muito como juiz, né? Cuidado, hein, irmão. Já viu aqueles irmãos que chegam para a gente, mete medo na gente? Eu era novo convertido. Aí eu estava assim, conversando, falando sobre futebol com alguém. Uma irmã chegou e falou assim: olha, meu jovem, cuidado. O nosso Deus não é Deus de brincadeira. Então, você fica até com medo de Deus, né? Meu Deus, não posso nem falar do Cruzeiro. Se fosse do Atlético, eu bem, não é? Do Cruzeiro tem poder. Então, às vezes, a gente quer criar uma imagem de Deus, que é uma imagem de um Deus fulminante, né? Um Deus que é impenitente, um Deus que não tem misericórdia, um Deus que, né, se não bobeia, alguém te pega. É quase um inimigo, né? E não é isso que Deus ensina, não é isso que a palavra de Deus ensina. Ele ensina, e a palavra nos deixa isso muito claro, que Ele é um Deus de amor, amém, queridos? Ele nos corrige? Claro que sim. Ele é um Deus que castiga seus filhos quando é necessário, mas a Bíblia diz que quando a gente é castigado, a gente deve se alegrar, porque isso significa que somos filhos dele. Porque Deus não castiga quem não é filho dele, Ele castiga quem é filho dele, né? É igual a gente, é igual na igreja. Orienta os diáconos lá da igreja: não põe a mão no filho dos outros, né? O moleque está fazendo bagunça, se ele estiver correndo perigo, você tira ele lá da altura, tira ele do perigo. Mas se ele está aprontando, fazendo uma bagunça, você vai lá, chama a atenção dele sem pôr a mão dele. Ele não quer obedecer, você vai lá e chama o pai dele. O pai é o pai dele. Porque, meu irmão, é muito chato isso. Já pensou um diácono de igreja bater no filho de uma pessoa? Né? É aquelas palmadas do moleque lá que ele estava fazendo bagunça. Vai tomar as palmadas do pai dele agora, né? Então é complicado, né? Quem tem que corrigir os filhos são seus pais, né? Então, quando Deus te corrige, Deus te exorta, Deus te castiga, é porque você é filho dele. É por isso que Ele faz isso, tá? Bem, então entrando agora mais propriamente dito aqui no nosso texto, esse exame que nós vamos fazer aqui, gente, esse exame de consciência cristã, é como se fosse um GPS. O GPS hoje tem múltiplas funções, mas quando ele foi criado em contexto de guerra. E era para o soldado se localizar quando ele estava em algum lugar, ele saber onde ele estava. Que esse teste seja como um GPS para você hoje. É para você se localizar. Onde eu estou em relação à vida cristã? Onde eu estou em relação à minha vida com Deus? E é para você se achar. É para você ir para a direção certa. Amém, queridos? É um trabalho de GPS. Somos alertados a avaliar nosso compromisso com Deus. Devemos fazer um exame de consciência perante o Senhor. Vamos observar alguns níveis de compromisso e, com sinceridade, nos comprometer firmemente com Deus. Os níveis não são gradativos, ou seja, não é que começa num nível, vai para o outro, vai crescendo, não são níveis gradativos, nem necessariamente relacionados. Tem itens aqui que não tem nada a ver um com o outro, tá?
não dependem um do outro. Podemos desenvolver um nível em particular sem o outro, mas com certeza não é isto que Deus quer. Que Deus quer um crescimento pleno, integral na nossa vida. Mas nós vamos analisar então aqui. Deus sabe que não podemos ser perfeitos como Ele, mas espera que almejemos crescer e aprofundar a cada dia nosso relacionamento com Ele, a sua pessoa. Primeiro nível, compromisso em nível local. Se alguém quiser escrever aí também nível eclesiástico, tá? Compromisso em nível local ou nível eclesiástico. Jeremias, vamos lá? Jeremias 7, 1 a 7. O que diz aí a palavra do Senhor? Vamos ver? Quem achou diz amém. Amém. Não espera por mim aí que não cheguei ainda não. Isso. Ó. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ponte à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Ouvi a palavra do Senhor, todos os de Judá, que passais por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: endireitai os vossos caminhos e as vossas ações, e vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se de fato endireitardes ou emendardes os vossos caminhos e as vossas ações, se realmente praticardes a justiça entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem seguirdes outros deuses para o vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde a antiguidade e para sempre. É interessante. Deus pede ao profeta Jeremias que vá para a porta do templo. E antes de começar o culto, ele ficou ali. E à medida que as pessoas iam chegando, Deus mandou ele falar o que para as pessoas? Endireita os seus caminhos, ou seja, emenda, dá um jeito na sua vida, você conserta a sua vida se quiser entrar aqui para adorar. Já pensou? Você tem coragem de falar isso para o irmão que está do seu lado aí? Alguém fala para mim também. Vamos lá? Endireite os seus caminhos. Se você quer mesmo adorar a Deus verdadeiramente neste lugar. Aquelas pessoas estavam acostumadas a ir para o templo. Lembra o que Isaías falou? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Esse nível de compromisso, que eu chamo de nível local ou nível eclesiástico, eu coloco aí: uma pessoa pode frequentar uma igreja regularmente, mas seu compromisso se limitar a ir à igreja. Devemos ter cuidado para que o hábito não funcione como alívio para a consciência e meio de obtenção de bênçãos. Olha só o que ele diz aí. Em Provérbios 5,14, tem uma tradução que diz assim: em meio à congregação foi que eu me achei em quase todo o meu pecado. Alguém tem essa tradução aí? Vem para mim aí. Provérbios 5,14. Pode ler aí quem achou. Pode ler algo, alguém? Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Está vendo? Ele falou: eu estava no meio da assembleia, eu participava dos cultos, eu fazia parte de tudo, mas eu estava cheio de pecados. Irmãos, ele era líder. Não era uma pessoa qualquer nessa congregação. Ele era Salomão.
E foi ele que disse: em meio à congregação foi que eu me achei em quase todo o meu pecado, mesmo que eu não teve. Né? Algumas pessoas têm um compromisso local, elas vão nos cultos, vão na escola dominical, vão na igreja, mas o coração é terra de ninguém para elas. A santidade interior, a santidade particular, às vezes quando a pessoa está fora da igreja, a atitude dela não tem nada de cristão. Tem crente que quando está fora da igreja mexe com mulher, assovia para a moça. Uma vez eu estava andando no calçadão de uma certa cidade que eu fui pastor, e tinha um calçadão na cidade. Aí vinha lá um irmão da igreja. Passou uma moça, aquele irmão virou para olhar aquela moça, ele foi olhando, acompanhando a moça com os olhos, e eu vi de lá, ele não me viu. Aí depois a mão na cintura e fez assim. Aí quando ele virou de novo para a direção, eu já estava atrás dele. Sabe o que ele falou? A paz do Senhor, pastor! Eu paz do Senhor nada, rapaz, safado sem vergonha. Foi em meio à congregação que me achei em quase todo o meu pecado. Compromisso local não significa compromisso com Deus. Sentar em banco não significa compromisso com Deus. É importante ir à igreja? Nós vamos ver o que é. É importante ter compromisso local? É. Mas se o compromisso local só se tornar um hábito, ele pode ser uma armadilha que você cai. Ele pode ser a perdição da sua vida. Você simplesmente se acostumar a ir na igreja, participar de culto e achar que está tudo bem entre você e Deus só por isso. É como aquele religioso, né? Que vai no seu culto religioso, é o católico que vai na missa, né? Eu já cumpri minha obrigação com Deus hoje, né? Ele entende que é cumprimento de obrigação ir na igreja, né? Vamos ver os textos aí? Tem alguns que vocês já sabem, né? Salmo 122:1, essa todo mundo sabe. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o compromisso local é importante, tem que ir, participar, tem que estar nos cultos, né? Salmo 27, 4 e 5. No dia da adversidade, tu me esconderás no secreto do teu pavilhão, coisa e tal, e por aí vai. Ou seja, é muito importante que nos períodos de luta, de angústia, eu procure mais ainda estar na casa de Deus, para ser ministrado, para ouvir a voz de Deus. Eu devo ser fiel, frequente, assíduo. Mas nos períodos de luta ainda eu tenho que ir mais ainda. Tenho que me redobrar. Porque a Bíblia diz o seguinte: se no dia da angústia tu te afrouxares, as tuas forças serão poucas, é o que diz a Bíblia. Então no dia da angústia você tem que pegar mais firme ainda. Você dá um jeito na reunião de oração, dá um jeito de estar com outros para buscar naquele período. Você vai orar mais ainda, vai buscar mais ainda. Então, não é também igual alguns falam assim, a gente tem que ficar indo na igreja toda hora, porque tem gente que fala isso também, né? Diz que o compromisso eclesiástico não é tão importante, mas ele é, pela Bíblia é importante. Você participar, obviamente que tem gente fazendo faculdade, tem gente que trabalha em turnos, às vezes a noite não está, e Deus sabe tudo isso, não tem que julgar ninguém. Mas quando eu tenho a oportunidade, a menos que eu tenha, claro, uma urgência, né? Tem a família, de repente tem dias que você está precisando conversar com os filhos, então de repente você tem uma folga e dedica aquilo à sua família, claro, Deus entende tudo isso e nós pastores também entendemos. Mas tem gente, irmãos, que não troca uma novelinha pela igreja de jeito nenhum. A verdade é essa. Tem gente, tem crente que é doente, tem gente que não troca na internet, não troca no Facebook de jeito nenhum pela igreja. E tem gente que no culto ele fica passando mensagem, consultando página, dentro. Eu mandei comprar um cestão agora, e nós vamos começar a recolher. Falar não está dando. Acho que aqui o pessoal é mais obediente do que os meus lá. Porque eu estou com uma turma de adolescente lá, está uma luta. Eu já falei, esse camaradinho arranha o jeito. Não se põe assim de banquinha assim, ó. No culto. Ou seja, aquele que vai, porque o pai fazia, mas ele queria mesmo estar no Face, né? Ele queria mesmo estar fazendo outra coisa. Então ele tenta mesmo no horário do culto fazer isso, né? A gente tem que aprender a amar as coisas de Deus, amar o cultuar a Deus, né? Nós não idolatramos paredes, né? A gente sabe muito bem. Fala para o irmão aí, está escrito:
Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ô pastor, mas nossa igreja está tão bonita. Pois é, porque tem uma triste notícia, Deus não mora lá. A Bíblia diz que Deus habita em templos vivos, que são construídos com pedras vivas. Deus habita na tua vida. Diz para o irmão, você é o templo onde Deus habita. Agora Deus se manifesta nas nossas reuniões, amém, queridos? Quando o povo se reúne, seja lá no templo, seja aqui, seja onde for, a igreja reunida, Deus se manifesta. Por isso que o templo é importante, que é onde a gente se reúne. Mas Deus não mora lá. A gente fala assim, a casa de Deus, fica parecendo que Deus mora lá. Assim, o culto termina, a gente despede dos irmãos, Deus coloca uma touquinha, né? Um pijamão divino, né? Um pijamão real, né? E Deus vai dormir agora, porque lá é a casa dele. Não, Deus habita em nós, Ele se manifesta lá porque nós nos reunimos lá, tá? É um local importante que é consagrado para cultuar-se a Deus lá, né? Nós consagramos aquele lugar, e tudo que é consagrado a Deus pertence a Deus. Então é um lugar importante, mas onde Deus habita em nós, né? Mas é importante estarmos reunidos. Bem, e o último aí, Salmo 84, 1-4, acho que todo mundo conhece também. Quão amáveis são, Senhor, teus tabernáculos, minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Até o pardal e a andorinha fizeram ninho em tua casa e encontraram um lugar para criar a sua prole, né? Então, ele fala, é melhor estar na porta dos atos do meu Deus por um dia, do que estar 1000 dias em qualquer outro lugar, outra parte. Você pode falar aí para quem está à sua volta aí? Eu prefiro estar um dia na casa de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. A casa de Deus, o cultuar é melhor que balada, cultuar é melhor do que rapel, cultuar é melhor do que trekking, cultuar é melhor que McDonald's, cultuar é melhor que shopping, cultuar é melhor que cinema, né? A gente podia falar de 1000 outras partes legais, né? E muitas coisas legais que tem na vida, mas estar na presença de Deus, não que a gente não possa fazer o resto, viu? Não é pecado não, tá? Não sou pastor que acha que é pecado ver tudo, né? E no cinema, eu vou de vez em quando, quando é um filme legal, eu estou até achando legal, tem alguns produtores evangélicos que estão conseguindo fazer parte de alguns filmes, né, de Hollywood. Desses últimos filmes aí, dos Vingadores, do Capitão América, tem crente na produção. Não são os principais, não são os diretores, mas eles estão fazendo parte do roteiro. E eles estão conseguindo colocar algumas frases, né? Lá no meio. Por exemplo, tem uma frase do Capitão América que o cara fala assim, né? O cara fala, eu sou Deus, não sei o quê. Aí o Capitão América fala assim, eu conheço a Deus e você não é ele, né? Foi o crente que colocou essa frase lá, né? Dos Vingadores, o carinha chega lá, ele fala que é um semideus lá do Olimpo, né? Eu sou filho dos deuses, não sei o quê. Aí o Hulk, Deusinho fraco, afundou o cara no chão, né? Isso é tudo coisinha de evangelho que está no meio ali, conseguindo colocar algumas coisas já em filmes, né? E a gente tem que orar para que eles cresçam, né, irmãos? Que eles cheguem a ficar como produtores e coisa e tal, e consigam, né, influenciar ainda mais, né? Mas, então não só é pecado, tudo é pecado, não. Mas o que acontece é que Deus tem que estar em primeiro lugar, amém, queridos? E as outras coisas se alinham a partir dessa postura nossa de Deus estar em primeiro lugar na nossa vida. A gente sabe lidar com as outras coisas quando Deus está em primeiro. Quando Deus não está em primeiro, nossa vida vira uma bagunça, né? Porque nós não sabemos mais como lidar com as coisas quando Deus não está em primeiro lugar, né? Quando Deus está em primeiro, a gente sabe colocar o namoro no seu lugar. Quando Deus está em primeiro, o meu relacionamento familiar, eu sei como ele deve ser desenvolvido. Quando Deus está em primeiro lugar, eu sei como lidar com minhas próprias emoções. Quando Deus está em primeiro lugar, eu sei como lidar com a internet. Eu sei que tem aquele site que eu não devo entrar. Eu sei que tem aquela página que eu não devo me atrever a clicar nela. Entende? Agora, quando Deus não está em primeiro lugar, as outras coisas todas se desalinham, né? Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém, queridos? Amém. Bem, eu não sei qual o seu nível de compromisso local. Por exemplo, eu queria que, se você tiver a caneta, até fosse marcando. Se você entende que você tem um nível de compromisso local satisfatório, você coloca S.
Se você entende que não tem um nível de compromisso local satisfatório, você coloca que seria insatisfatório, insuficiente. E se você entende que tem um nível, né, de compromisso local medíocre, você tinha que ser muito mais dedicado aos cultos locais da igreja, você nem é aluno da escola dominical, é velho de igreja. Um dia desse, irmãos, eu tive que me segurar, para não dizer para um membro da igreja, né, tipo assim, seja bem-vindo. Eu conheci um membro de igreja com mais de 20 anos de igreja, que nunca tinha ido na escola dominical uma vez. E ele já era famoso na igreja, né? Sempre que eu falava, alguém, mas esse não vem, mas esse não vem. Eu fiz um estudo semelhante a esse aqui com a igreja, com a nossa igreja. E ele se posicionou em relação a isso aqui. E aí na outra escola dominical, de repente, eis que veio surgindo da porta aquele varão reluzente. E era aquele irmão que há mais de 20 anos como membro não tinha ainda conhecido uma escola dominical. E ele falou, pastor, quanto tempo eu perdi? Ele chorou. Meu Deus, que eu fiz da minha vida, por que eu perdi esse tempo? Por que eu dava desculpas? Por que eu nunca quis? Nunca quis, ele foi bem sincero. Mas não poder, ele não queria. Mas eu falei para ele, pouco importa o que ficou para trás. Desconto atrasado agora, irmão. Estuda, vem para valer, participa. Não adianta chorar o passado agora. É igual o apóstolo Paulo. Lembra do Paulo? Ele falou que eu sou digno, que eu persegui a igreja de Deus. E ele falou de coisas que ele não devia ter feito. Mas sabe o que depois ele falou? Em vez de ficar choramingando, Paulo falou assim, só que tem uma coisa, hein? Agora que eu fui alcançado por Cristo, eu vou trabalhar mais do que todos os apóstolos, eu vou trabalhar mais do que todo mundo. Eu perdi muito tempo, então eu tenho que como é que fala, gente? Tem que recuperar. Obrigado. Tem que recuperar esse tempo perdido, né? Mas ele percebeu que o compromisso local dele não era um compromisso sério, né? Então faça a sua análise. Eu não vou pegar isso de volta, tá, gente? É para você mesmo. Se você quiser marcar aí, marca. Se não quiser marcar também, deixar só na cabeça, é com você. Seu nível de compromisso local. E quando eu falo compromisso local, é ir participar dos cultos em espírito e verdade. Não é ir e ficar pensando nas outras coisas enquanto está no culto. Porque tem gente que vai para o culto, ele está lá no culto, né? Será onde ela comprou esse vestido, hein? A escovinha dela não deu certo, não. A chapinha quebrou. Nossa, essa semana vence a luz, estou sem dinheiro. Tem gente que está, mas não está, tá entendendo? Tem gente que está ali, mas não está lá. Não está ali adorando mesmo, focado em Deus ali, né? Então, coloca aí como é que é o seu tipo de compromisso local. Se esse compromisso envolvido mesmo, esse compromisso de entrega. Para quem não vai bater cartão, vai lá no culto, né? Vou lá no culto, né? Aquela coisa assim. Segundo, não tem que continuar depois, não. Já chegou a hora. A comida já está pronta, irmão? Amém. Nós temos um compromisso sério. Eu vou parar no primeiro livro e a gente continua depois, tá? Continua. Eu só vou pedir para você guardar o papelzinho, não perder, tá? Que a gente vai fazer, continuar esse estudo aí juntos, tá bom? Nós vamos orar então. São 12:02. Há 2 minutos você já podia estar na fila. Não atropele ninguém, por favor. Não passe por cima dos irmãos, né? Ligeirinho, né? Mas nós vamos orar a Deus nesse momento. Quero agradecer quem trouxe a água aqui. Obrigado. Pai Santo, estamos sendo desafiados a voltar ao primeiro amor. E nós estamos dando o primeiro passo, que é o que diz a tua palavra: lembra-te de onde caíste. Nós precisamos nos avaliar e saber onde estamos no nosso compromisso com o Senhor.
em que nível estamos, para então, lembrando de onde caímos, nos arrepender e voltar ao primeiro amor. Ajuda-nos, Senhor, nessa trajetória que vamos fazer até terça-feira. Que não seja só momentos de euforia, mas seja momentos de mudança, de transformação. O Senhor vai mexer aqui com conceitos profundos da nossa vida, vai mexer com hábitos enraizados que nós temos que vencer, temos que mudar. Mas seja o que vier, se vem do Senhor, nós queremos para a nossa vida. Obrigado a Deus por essa juventude que está aqui pronta, está disposta a te buscar. Estamos vivendo esses momentos de alegria, de visitação do Teu Espírito Santo, como tivemos hoje aqui nesta manhã. Obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer já pelo alimento que vamos partilhar. Obrigado a Deus por aquele alimento que está à mesa, por aqueles que fizeram, por aqueles que trouxeram, por aqueles que estão nos servindo. Ó Deus, obrigado, ó Deus. Nós te louvamos e pedimos que no lar de cada um que está aqui jamais falte o alimento de cada dia. Nós te exaltamos, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Legal? Queridos, só um testemunho breve. O pastor falou sobre a música e eu estava já até perguntei porque se você não frequenta a oração dos jovens, você não sabe o que você está perdendo. Um desses dias nós estávamos e nós sempre levamos um som, e eu gosto muito da harpa, do hinário. Eu pedi para os irmãos para nós pegarmos. Nós começamos a cantar dizendo em fervente oração, em meu coração, a presença de Deus derramar. Irmãos, mas como é um som de Deus? Quando o pastor falava sobre a música, talvez você é jovem, a gente ouve tanta música, mas não deixe essas riquezas de lado. A harpa, o hinário, irmãos, são uns ritos, e que às vezes não se levantar, dedique esse tempo ao Senhor. Deixa na bola baladão, dedique um pouco de lado, que às vezes se não tiver na bola baladão falando aquele troço lá, tem gente que não consegue quebrantar. Isso é o que nós, quando ele falou, fiquei tão feliz. Eu falei, Deus, nós precisávamos ouvir isso. Porque quem traz o quebrantamento é o Espírito Santo. E que nós possamos passar dias assim na presença de Deus. Amém? Pastor Gesval. Então, aqui, pessoal. Luiz. Gigana, vem cá. Pessoal, vamos aqui começar a jogar. Então, por favor, vai ficar as meninas.